Vamos com Deus. Bom trabalho para nós. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Kardec começa tratando do assunto Deus. Só essa questão ela já é muito interessante. Kardec vai fazer dela o ponto de partida para todo o estudo que ele está fazendo, né? E nós ficamos de hoje conversar um pouquinho no início sobre uma perspectiva decolonial a respeito desse assunto. O que chama uma perspectiva decolonial? Uma perspectiva que não parta do pressuposto da cultura que se espalhou pelo mundo inteiro a partir do movimento colonialista e depois reforçado pelo movimento neocolonialista, e que, de certo modo, estabeleceu o que seria um padrão mundial de crença. Esse padrão mundial de crença, na verdade, ele nunca foi reconhecido, ele foi estabelecido pelos colonizadores, mas não foi reconhecido por todos os colonizados, né? Então, há resistências, há disputas de narrativas, e é preciso que a gente considere isso se nós realmente pretendemos estudar o Livro dos Espíritos sintonizado com a nossa época. Não faz sentido a gente tentar estudar o Livro dos Espíritos em pleno século XXI sem levar em conta essas questões que estão postas hoje na nossa sociedade. A gente corre o risco de incorrer em fanatismo religioso por não aceitar qualquer possibilidade de discussão de aspectos que não estão contidos no livro, até porque o livro foi escrito há 160 anos e, naturalmente, de lá para cá, o mundo continuou mudando. O mundo nunca parou de mudar, né? E até por isso Kardec propôs que o espiritismo continuasse mudando junto com o mundo. E muita gente parece ter se esquecido disso. Tem muita gente que não aceita nem falar a palavra mudança quando se trata de doutrina espírita, né? Então, nós ficamos de ver essas 4 atividades. A Marjorie já chegou aí também. Seja bem-vinda, Marjorie. A gente estava aqui conferindo as presenças de quem vai apresentar. Então, passamos 4 atividades para os colegas estudarem em casa, fundamentarem um pouquinho e trazerem a sua contribuição a respeito do assunto para nós, né? E eu vou, então, passar pela ordem do que nós combinamos. Eu vou passar primeiro para o Cosme, para que o Cosme, então, traga para nós aquela pergunta. O Cosme ficou de se imaginar um descendente dos povos de Abia e Ala, aqui na América Central, né? E trazer para nós, então, que leitura que ele acha pertinente fazer desse capítulo à luz da cultura desses povos que não querem abrir mão da sua cultura também, com toda a razão. Então, Cosme, é com você, você tem 5 minutos. Fique à vontade. Boa noite. Então é um prazer enorme estar estreando aqui falando, né? E para mim também está sendo bastante instigante, porque algumas visões colocadas a gente não tinha. Então, para mim é legal essa nova perspectiva que está sendo trazida de um novo olhar dentro daquilo que você já está acostumado a olhar e estudar sob uma perspectiva fixa, né? Desde mocidade e tal, e você vai abrindo os olhos e vai enxergar coisas que você de repente não tinha percebido, né? Então, eu fui pesquisar alguma coisa sobre a pergunta que foi justamente foi colocado, né? E o Abiyala a gente viu que tem alguns significados relacionados à terra madura, terra viva, terra que floresce, tem muito a ver com natureza, né? E a questão da própria identidade que se coloca. A Abiyala seria como se fosse o próprio América Latina, né? Tem esse vigor, né? Ligado à terra. E uma representação ligada à questão do Pachamama seria o sentido da vida, nascimento, maternidade e proteção de terra e seus filhos, que nela habitam. Aí já tem um choque, né? A gente já fica assim, já há uma versão diferente, porque a gente está acostumado, e o Evangelho reforça isso, né? Do Deus Pai. Então a gente vê a questão paternalista e vê um acolhimento diferente quando a gente olha para essa divindade mais ligada à questão feminina, da fertilidade, o acolhimento. Então, ele é menos, transmite uma ideia menos rígida do que o Deus que a gente vê aqui no capítulo que é colocado, mais racional, né? E aqui tem a ideia do sagrado, da divindade, e a gente percebeu, então, essa dificuldade, essa dualidade. E lendo também, quando a gente vai lendo e vê
um item que eu achei, quando ele fala da questão da existência de Deus, lá no item 6, né? E o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, estado das ideias adquiridas. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Aí eu vou olhar assim, esse selvagem seria eu? Né? Já que eu sou descendente, então se eu sou selvagem, então você já fica assim meio que incomodado com esses termos e essa colocação. Então já tem a ideia da paternidade e do Deus Pai, né? O homem como sendo figura divina e aqui a mulher, né? Ligada até a imagem dos incas que colocam, a imagem bem terna, serena, né? Aqui já é aquela coisa. Eu comecei a olhar, quando você olha os atributos, começa a dar medo, porque olha, ele é todo poderoso, ele está em todo lugar, ele está te vendo. Então, assim, você começa a ter uma ideia diferente de um Deus meio que, olha, cuidado porque ele está te vendo em todo lugar, tudo ele sabe. Enquanto que o Pachamama é a figura da generosidade, né? A questão da harmonia, da ressonância. Importante que eu achei legal, que eles colocam muito a questão de que eu vi que é o aceitamento, né, da questão da versão diferente, ou seja, o Pachamama ele é mais diverso, ele aceita mais, e a gente meio que coloca isso lá, que o ocidental ele é um pouco dual, né? Então, ou é isso ou aquilo. Ou você é ateu ou você é isso. Ou você é espírita cristão ou você não é espírita. Então isso fica muito claro para a gente, essa diferença que a gente tem no dia a dia. Então, assim, de maneira rápida, né, a gente viu isso e já identificou alguns pontos de dificuldade de aceitar os termos e a visão divina paterna que a gente coloca ali no livro dos Espíritos, né? Perfeito. Pessoal, tá aí uma fala curtíssima, objetiva do Cosme, e aí eu peço para vocês avaliarem aí se tem alguma questão, se querem discutir algum ponto do que o Cosme trouxe, vocês têm 5 minutos para explorar o Cosme. À vontade. Eu li um pouquinho durante o dia sobre a Pachamama, né? A pergunta que eu entendi que estava sendo colocada, se eles fossem assistir uma aula de espiritismo, se eles teriam dificuldade em aceitar, em deixar de lado a sua crença ou algo assim, né? Olha, a impressão que eu tenho, não sei, não consigo talvez fundamentar, é que não há incompatibilidade em aceitar. Eles são essas pessoas, aí nos três casos que foram citados, né, nas colocações, são pessoas que têm um respeito muito grande pelo ponto de vista alheio. Talvez nós tenhamos mais dificuldade que eles em aceitar o diferente, né? Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado, Ana Mari. Mais alguém quer levantar alguma questão? Pode elogiar, porque eu achei que o Cosme foi. Eu tentei pesquisar na Luísa, inteligência artificial, ficou uma coisa pobre e rígida. E o Cosme, eu achei que ele foi de uma clareza, essa comparação que ele fez, de uma felicidade incrível, que eu não tinha captado, apesar de ter estudado. Queria só dar os parabéns, se é que é possível. Ok. Ok, gente. Muito obrigado, então, Cosme. O André ficou de analisar para nós o tópico que traz o povo Yanomami para a nossa reflexão na mesma perspectiva. André, você está com a palavra, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Boa noite, pessoal. A tarefa 2 é: você é descendente do povo Yanomami, na região amazônica. Que leitura você faria do capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, sem perder de vista a relação de seu povo com a ideia de Omama? Bom, primeiro vamos tentar identificar que é esse personagem Omama, né? Omama é um guerreiro. Portanto, ele trava uma luta, ele faz um esforço, ele busca atingir um objetivo. É um guerreiro e um guerreiro que é criador.
ele cria, ele é um protetor também da Amazônia e é um protetor do povo Yanomami. A terra, que é chamada, entendida como floresta, foi criada por Omama. Então, ele é o criador da terra, o criador da floresta. Ele é um demiurgo, né, porque possui poderes divinos, e é o deus da criação para o povo Yanomami. Existem vários personagens da mitologia das crenças Yanomami, mas quem é o criador, quem é que inicia, é exatamente Omama. Ele é o primeiro xamã. É o primeiro xamã, que o xamã é um sacerdote tradicional, que tem contato com o mundo dos espíritos, que tem capacidade de previsão, de cura. Aliás, desculpa, ele não é o primeiro xamã. Ele, o Mama, cria o primeiro xamã. Então, o primeiro sacerdote tradicional, né, que tem contato com o mundo espiritual, é criado por Omama. É filho de Omama. Eu, na minha pesquisa, achei uma referência muito boa, muito rica, que é o xamã Davi Kopenawa Yanomami. E ele tem algumas informações interessantes que eu vou citar para vocês. O Mama é o antepassado que criou a floresta do povo, Yanomami, né? E criou o próprio povo para cuidar dela. Então, ele criou a floresta e criou o povo para cuidar da floresta. Então, na crença Yanomami, o povo foi criado para cuidar da floresta, cuidar da terra-floresta. Ele não quis que a destruíssem, né, que a floresta fosse destruída. Eu estou já dizendo povo Yanomami, né? Nós, povo Yanomami, somos seus filhos e, portanto, não podemos estragá-la. Nós, habitantes da floresta e de suas colinas, de seus rios, de seus igarapés, que vivíamos nela inteira, inteira antes que os brancos se aproximassem, nós cuidávamos e cuidamos dela com atenção. Então, o povo Yanomami se propõe a cuidar da terra-floresta, por reconhecer que ela é uma criação do Deus deles e que esse Deus é um Deus generoso, atribui uma generosidade muito grande. Os pajés estão sempre atentos a esse bem-estar e ao bem-estar que a floresta traz para o povo. Quando a floresta está doente, os pajés tomam um pó chamado Ian Coana para curar os males, ou seja, os males da floresta. Eles têm uma preocupação, uma ligação, uma conexão com a floresta muito grande. Aos brancos, ao contrário, parece que não querem que a floresta seja cuidada. Essas são palavras que foram ditas por Davi Kopenawa Yanomami, mas que estão presentes na fala de todo mundo que se preocupa com a floresta, né? Então, como é que começa essa história de criação do mundo para os Yanomami? Eles remetem à origem, ao início do seu povo, à cópula, à copulação do demiurgo Omama com a filha do monstro aquático Teperesiki, que é o dono das plantas cultivadas. Então, a Omama tem uma relação com a filha do dono das plantas, né? E aí cria, exatamente por isso que ele começa a criar uma floresta. E a Omama é atribuída a origem das regras da sociedade e da cultura Yanomami atual, bem como a criação dos espíritos. Os Yanomami não existem à toa, essa é a crença deles, não caíram do céu. Foi o Mama que os criou para viver na floresta. E aí, Davi Copenaua tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz: o pensamento deles, dos Yanomami, segue caminhos outros que o da mercadoria. Então, o pensamento dos Yanomami não pensam como quem pensa a venda de algo, a comercialização das coisas, né? A comercialização da floresta. E aí tem uma coisa interessante no caso da utilização da terra, da floresta. Isso já está lá numa reportagem com o mesmo Davi Copenaua, no jornal Nexo Digital, que vai dizer o seguinte: os minerais que existem no solo Yanomami são considerados como sustentação do céu. Então, a mitologia deles, os minerais existem no chão, na terra, e eles é como se sustentassem com estacas o céu para que o céu não caísse. E não podem ser retirados, sob o risco de liberarem doenças. Então, os minerais, aquilo que está no solo, não pode ser mexido porque pode liberar doença. E aí, coincidentemente, ou não, né?
a vinda de garimpeiros vem confirmar essa previsão da mitologia Yanomami. Pois quando os Yanomami começam a ter contato com o branco, na década de 70, 80, quando começa isso, um pouco mais à frente, começa a entrar garimpeiros nas terras. Mais depois de 80, começa a entrar garimpeiros. E aí há um choque epidemiológico nessa terra indígena, que ocorrem epidemias que matam muitos Yanomamis, como a gripe, a malária, né? Além do garimpo, posteriormente veio o garimpo forte, industrial, né? Que produz uma contaminação por mercúrio. E aí gera a insegurança alimentar, gera as mortes e muitas doenças. Essa é uma realidade que, então, traz a mitologia, né? Traz a história da origem, a tradição Yanomami, mas que já vem se conectando com a realidade atual. Agora, pegando um pouco o capítulo 1, né? Tentando buscar a missão que nos foi dada, eu faço uma tentativa de comparar a tradição Yanomami com aquilo que está no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Primeiro que Deus é o Criador na tradição Yanomami, mas também é na definição espírita, certo? Então aqui já tem um ponto de encontro. Deus, na tradição Yanomami, é pai. Lembram-se que ele se associa com a filha de um outro Deus, o dono das plantas? Exatamente, então ele assume a função de pai. E nessa paternidade, ele cria a floresta e cria os filhos, cria os Yanomamis para cuidar da floresta. Mas então, Deus é pai na tradição Yanomami. Já no Espiritismo, eu compreendo mais ampla essa definição, porque não é antropomórfica. Então, há uma pequena mudança aí, né? Os Yanomami, como eu disse, remetem sua origem ao relacionamento de Omama com a filha do monstro aquático e tal, né? Mas então ele cria faz toda essa criação, mas ele não é um Deus é, é, desconectado assim, desconectado da realidade Yanomami. Ele está profundamente vinculado ao povo e o povo a ele, né? Bom, para o povo Yanomami e para Kardec, a prova da existência de Deus está na natureza. Então vejamos, para os Yanomami está tudo explicado na natureza. Para Kardec, está lá no capítulo 1, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. Estamos falando da natureza, então, né? Então ambos convergem. Apesar de citar o povo indígena de forma pejorativa, e aí eu concordo muito com o nosso colega, a chamar de selvagens, né? É um pouco selvagem essa abordagem, né? Então, apesar de citar o povo indígena de forma pejorativa, Kardec reconhece que o sentimento instintivo da existência de Deus está em todos os humanos. Certamente para os Yanomami seria uma ofensa serem chamados de selvagens. Quer dizer, é uma ofensa. Outro aspecto de proximidade entre essas duas tradições, né, está na negativa do panteísmo, como definição divina. Para os povos amazônicos, Deus está em todas as coisas, mas essas coisas não são deuses. Veja, essa definição já não é do Davi Copenaua, ela vem de João Messias Souza, que é um padre franciscano que trabalha com os povos amazônicos, vários povos, né? Mas ele já traz isso, olha, Deus, para os povos amazônicos, está em todas as coisas, mas essas coisas não são deuses. Então, eles não são panteístas. Isso significa que Deus não está distante, ele está perto. É uma frase do Instituto Humanitário da Unicinos. Deus não está distante, ele está perto. Então, eu considero que há mais pontos de encontro do que dificuldades na compreensão da tradição Yanomami com a tradição, vou dizer, tradição espírita, né? Há mais pontos de encontro do que de desencontro. Mas aquela palavrinha lá, selvagens, remete ao eurocentrismo de Kardec imediatamente, né? A gente sabe que essa era a ideia da época, né? E assim, eu nem condeno, porque era natural, né? Era natural que se pensasse assim. É compreensível que se pensasse, né?
Eu tenho uma Sim, pergunta, por favor, Elias. pergunte, por Eu favor. queria só saber se nessa literatura que o André fez, se ele encontrou alguma datação de quando iniciou essa religião, essa crença, né, vamos dizer assim. Eu não me lembro de Yanomami. cabeça, mas tem sim uma referência, porque o povo Yanomami, ele vive ali na divisa do Brasil com a Venezuela. Então você tem ao redor da montanha, né? Você tem tribos, tem a- acampamentos, né? Não sei dizer qual Comunidades. comunidades. Ok, obrigado. A comunidade Yanomami dos dois lados, tanto na Venezuela quanto no Brasil. Eles seriam derivados de um grupamento chamado Proto-Yanomami, mas não tem muita informação sobre essa origem deles. Ah, Agora, a informação sobre quando começa esse mito, essa crença religiosa, não achei em lugar nenhum. Ela é O milenar, quando né, André? Ela é milenar. é milenar, né? milenar. É. Eu não sei se há 1.000 anos atrás já existia esta crença. O povo sim existia 1.000 anos atrás, né? Mas essa crença dessa forma se consolidou desde o princípio ou ela vem sendo construída? Não sei. Uhum. É essa a minha dúvida. Obrigada, André. Nada. Elias, Alessandra, Sim, Alessandra. é, voltando a essa questão dos selvagens, né, que você falou bem no início da questão do estudo decolonial, aí fica a questão, né, os vossos selvagens, foi dito por Kardec, pelos médios ou pelos espíritos? A gente sabe, né, do século XIX, do contexto histórico, cultural, político, social, né, de Kardec, que reflete, claro, no pensamento dele, e acho que é uma questão que a gente deveria, assim, os espíritos, né, deveriam dialogar bastante sobre isso, porque se você fizer a leitura colonialista, né, porque quem escreveu a história foi quem venceu, esse termo selvagem, quem escreveu, quem pronunciou, aí é a resposta dos espíritos, né, do item 6. O comentário de Kardec vem depois, então é só para pensar, né? Kardec, os espíritos ou médium? Os Boa médiums. pergunta. Eu sugiro que a gente não arrisque a resposta por enquanto, porque eu acho que ao final nós teremos mais elementos para uma discussão a respeito disso, né? Que vai fugir um pouquinho do nosso assunto. Mas assim, queria só soltar uma palavra então. Pois não. Médio anímico. Exatamente. É uma boa questão, né? Já é uma palavra que ajuda muito na compreensão. Vamos então, agora o próximo está com a Márcia Anunciato. A Márcia está presente? Eu não a vi. Márcia, para Márcia foi pedido, né? Foi pedido que ela vestisse a roupa de alguém ligado à tradição do canto, não, da China, né? A tradição chinesa, e trouxesse para nós então a sua visão, né? Como é que você lê esse capítulo 1 imersa nessa sua tradição chinesa. Fique à vontade, Márcia, é com você. Uhum. Bom, boa noite a todos. Eu acho que não tive ainda a oportunidade de cumprimentar todo mundo. Para me desvencilhar aqui da minha tarefa, eu fui pesquisar um pouco, então, de como se dá essa filosofia chinesa e fui surpreendida, porque, afinal de contas, são 5.000 anos de cultura. São 20 séculos de tradição filosófica religiosa. E também me surpreendi com o aspecto de que a China, hoje, né, é um Estado comunista desde 1949, e é um partido que controla rigidamente as práticas religiosas e filosóficas. Curioso é que, apesar de ser um Estado ateu, né, autodeclarado ateu, tendo em vista que tem origem no marxismo, ela não é laico, não é um Estado laico, tanto que em 2008 eles instituem uma lei, e aí que vem a curiosidade, uma lei que proíbe a reencarnação. Então, os tibetanos, especialmente, eles estão proibidos de reencarnar sem a autorização do Estado. Não se sabe como é que eles fazem a fiscalização disso, mas, enfim, a lei está lá desde 2008. Afora isso, então, tem um ditado chinês que diz o seguinte, que em casa o chinês é taoísta,
na rua, ele é confucionista. E na hora da morte, ele é budista. Por aí já dá para a gente ver a complexidade que seja a tradição chinesa. Depois eu quero falar um pouquinho do porquê disso, finalizar com uma explicação sobre esse ditado, mas tudo isso tem influência na história, nesses 5.000 anos. A verdade é que essas filosofias, essas doutrinas, e até não necessariamente religião, que os budistas e os confucionistas não se sentem necessariamente religiosos, mas, enfim, fato é que a história foi se moldando com essas três filosofias, porque as três têm livros próprios. Então, a gente sabe que quando há o escrito, a coisa está escrita, fica muito mais fácil dela sobreviver na história. No caso, as três sobreviveram de uma forma independente, elas foram se amalgamando, e hoje a religião oficial ou a tradição oficial da China, que é a religião tradicional chinesa, ela engloba o taoísmo, o confucionismo e o budismo. Então, de cerca de 1 bilhão e 400 mil habitantes, 800 milhões, eles são adeptos dessa religião, que seria a religião oficial, e que está embutido, então, o taoísmo, o confucionismo e o budismo. Eles assimilam partes dessas três doutrinas, e aí é que eu tentei, juro para vocês, eu tentei trazer e fazer essa analogia com o capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Até pela origem, né, considerando que nós temos aí 200 anos aí de Kardec, né, pós-iluminismo, e temos 5.000 anos de doutrina de tradição chinesa, fica muito difícil encontrar base, fundamento para dizer que elas se aproximam, se assemelham. Qualquer coisa que a gente vai fazer em termos de aproximação, a gente tem que voltar na origem. E essa é minha compreensão, gente, muito superficial, de que não consegui ver nada que faça uma aproximação básica, de base. Você pode até dizer o seguinte, mas o taoísmo, que é o princípio adotado pelo taoísmo e pelo confucionismo, que ele é absoluto, é um princípio universal, fala de perfeição, mas na base ele não tem nenhuma semelhança com Deus que a gente tem no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. A finitude foi um outro elemento que eu persegui para ver se eu conseguia fazer uma conexão. Também não consegui, até porque Deus, na definição de Kardec, Deus é infinito nas perfeições, que não poderia ser diferente, porque senão a gente estaria falando da mesma coisa. No caso do Tao, eu estou me referindo ao Tao, porque, como eu disse, ele é a base do taoísmo e do confucionismo. O budismo, ele está mais afeito às questões da imortalidade da alma, e ele vai ser buscado pelos chineses realmente na hora da morte, né? O que eu vi de elemento assim que dá para dizer aqui somos diferentes, enquanto se dá uma relevância grande no espiritismo na busca do conhecimento do Deus, de que é Deus, tanto é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, no budismo é irrelevante você discutir o início das coisas, a figura de Deus, porque Deus, para eles, ele é neste momento, nesta vida, neste caminho, né? Tal significa caminho, estado de vida, estado de coisas da vida. Então, é irrelevante você discutir quem é Deus, você saber como é o começo, você sabe como é que é o fim. O fim é a volta ao tal. E aqui também tem uma diferença enorme do que seja Deus no Espiritismo. Então, eu posso... É muito superficial, eu não tinha conhecimento algum, é muita coisa para ler, assim, eu até acessei o livro do tal, não tive tempo, porque realmente é muita coisa. O livro do tal, ele é escrito em poemas, então tem até na Academia da Educação um livro com análise, dá para ler, para entender. Os poemas, evidentemente, fica mais difícil para a gente,
mas eu acho assim, se eu, como chinesa, aí agora voltando para a atividade, eu, como chinesa, tentando me adaptar no Brasil, e se me deparasse com o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, eu possivelmente não encontraria nenhuma conexão com a minha tradição chinesa. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado. Bom, pessoal, alguém tem alguma questão a Márcia antes de a gente passarmos para a próxima tarefa? Quando a Márcia falou na questão de proibir reencarnar, em verdade, eles, se é proibido, é porque em algum momento há uma crença na reencarnação. Sim. Não sei se eu. Não é isso, Márcia? Então, essa é uma grande incoerência, né? Porque se você é um Estado ateu, se você controla todas as religiões e você proíbe a reencarnação, é porque você. E eles controlam a igreja, porque eles acham que a igreja é uma ameaça existencial ao sistema de governo deles. Então, realmente, agora, o que está por trás dessa lei, na realidade, foi naquela época que a China entra no Tibete e dá aquele problema com o Dalai Lama, que o Dalai Lama sai do Tibete, então estava havendo um afluxo de estrangeiros muito grande para o Tibete e que aquilo lá era um problema e que eles tinham que ficar atentos. Então, naquela época, o Dalai Lama, e aí eu não sei muito bem a história, parece que ele identifica num menino de 9 anos a reencarnação de um dos antepassados, e que seria o novo Dalai Lama, e isso daí veio para a imprensa e um partido sumiu com esse menino, o menino e a família. E a partir de então veio essa lei em 2008. Então é uma questão mais política do que religiosa. E cultural, né, Márcia? Cultural, política. O Tibete, segundo consta, o Tibete, depois da invasão do partido, ele deixou de ter a importância que tinha no aspecto das práticas filosóficas. Né? E como não é o nosso assunto, né? A gente vai ficar na questão de Deus, né? A gente vai ficar na questão de Deus, que eu acho que é muito interessante. Sim. Eu só quis falar na questão da reencarnação porque era para fazer um paralelo com o Espiritismo, né? Então, se no Tibete existe essa crença, de alguma forma se alinha com a reencarnação aqui do Espiritismo. Foi nesse sentido. Obrigada, Márcia. Ok. E para encerrar, então, nossa atividade de estudo em casa, nós pedimos também a Marjorie para se colocar aí como uma afrodescendente, né? E fazer para nós essa mesma análise. Marjorie, você é a nossa Yalorixá. Fique com a palavra, Marjorie, por favor. A grande dificuldade é que não existe uma vertente das religiões de matriz afro-brasileiro-africana, né? Por exemplo, na Bahia, os terreiros de candomblé pertencem ao tronco comum iorubá. Tem as nações Efã, Ijexá, Nagô e Minanagô. E ainda tem as nações menos conhecidas, que é Angola e Jeje. Cada uma delas tem um tronco comum na visão de Deus, mas tem visões diferentes sobre várias práticas, né? Mas a maior parte dos terreiros da Bahia, como eu disse, é de tronco iorubá. E o conceito e a visão cristã, judaica e muçulmana do monoteísmo não encontra fundamento na religião desenvolvida pelos iorubás. Então, por exemplo, é uma religião politeísta, porque tem o Deus principal, que é Ola do Maré, mas que ele tem representações como se fosse a Santíssima Trindade. É uma comparação meio grosseira, mas é como se fosse, cada um com tarefas diferentes, um de criar o universo, um de manter o relacionamento entre a Terra e o céu, e um para cuidar dos céus. Então, assim, eu acho que deve ser uma dificuldade muito grande de uma pessoa que foi nascida e criada numa religião de matriz africana, se incorporar ao espiritismo, porque tem várias coisas muito complicadas. As religiões de matriz africana não se relacionam com espíritos de mortos, pelo contrário, eles temem e tentam se afastar. Só tem um orixá, que é Nyansan, que é quem lida diretamente com os espíritos dos mortos.
Os conceitos do candomblé são todos na base do segredo, ou seja, somente os iniciados têm conhecimento dos aspectos fundamentais das religiões de matriz africana, e o conceito básico é da oralidade, não tem nada escrito. Então, por exemplo, Kardec escreveu a codificação. A codificação se conversa, se argumenta, e eles não têm essa base para isso. Muito centralizada na Elorixá, conhecimento e a autoridade para determinar como determinadas práticas têm que ser feitas. As religiões de matriz africana também são muito ligadas às questões materiais. E aí eu vejo uma diferença básica, por exemplo, no capítulo 1, né, do Livro dos Espíritos, que trata de Deus, a primeira pergunta de Kardec, né, de Kardec, o que é Deus? O que é Deus? Eles perguntariam quem é Deus? Eles têm uma proximidade muito maior com Deus do que nós que temos, né, uma formação cristã, judaica, muçulmana, que seja. Tanto assim que aquelas práticas de oferendas, sacrifícios de animais, ebós, tem a ver com a resolução de... Parece que perdemos contato com a Marjorie. Bom, pessoal, mas ok. Mesmo assim, vamos tentando dar continuidade, apesar de que estava muito bom a análise que ela estava fazendo, né? Eu espero que ela volte para poder concluir, dando o segmento e considerando que a apresentação dela como o que foi possível, né? Vocês teriam alguma questão a levantar agora, juntando as 4 abordagens, além daquilo que a Animari falou, que eu achei muito interessante. E aí, para quem chegou depois, o Paulo Henrique, a Animari observou que para os povos citados nesse exercício, não haveria dificuldade de aceitar a realidade do nosso Deus, porque para eles a diversidade é inerente à existência humana e eles têm como princípio o respeito às crenças alheias. Eu achei muito interessante a fala da Animari e acho que é um bom ponto de partida, né? Alguém gostaria de levantar alguma questão para a gente, antes de a gente passar para a próxima atividade? Eu gostaria, mas não sei se está pertinente, mas o que se ouve a respeito da doutrina espírita, que a pessoa evolui quando se torna espírita, é absolutamente derrubado com esses depoimentos, esse aprofundamento, né? A gente até ouve que Santo Agostinho evoluiu, deixou de ser católico e passou a ser espírita. São coisas que arrepiam até o fundo da alma, né? Seria só isso que eu gostaria de me inteirar, se a gente está perdendo a noção de racionalidade. Alguém tem mais alguma questão para levantar antes de a gente passar para a próxima atividade, pessoal? Boa noite a todos e todas. Assim, é uma questão que, inclusive, eu também li no seu livro, né, Elias, e eu concordo. A questão que todos eles em conjunto trouxeram é que Deus seria uma construção realmente humana, né? Os povos, as culturas, as crenças, elas constroem Deus de acordo com várias questões que se interpenetram, digamos assim. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos, enquanto espíritas, que, primeiro, a gente tem que olhar para o que o Kardec traz, de uma forma respeitosa, óbvio, porque é um conhecimento, é uma produção, mas a gente olhar para isso de uma forma diferente, nesse sentido, né? De que existem várias propostas do que seja Deus. É isso só que eu queria falar. Mais algum comentário? De todas essas culturas, essas religiões aí que foram citadas, quando eles, por algum comentário, né? Aí você anda num coletivo, surge um assunto, não que eu procure, né? Não sou pesquisadora, por favor, mas eles falam umas coisas tão interessantes, tão boas, e que são de grande utilidade para nós, para entendimento nosso próprio, de nós mesmos. Mas todos eu tenho observado. É só isso. Muito obrigada. Mais algum comentário antes de passarmos Um para a último próxima rapidinho aqui, atividade? só porque, como teve a fala anterior, na vez, os outros, eu lembrei aqui da questão que a gente muito
que também é meio sagrada dentro do Espiritismo, né? A questão do modelo e guia, né? Que Jesus seria o modelo e guia. A gente está vendo aqui que tem várias referências bem diferentes para cada região. E não só a ideia de Deus, né, como foi colocado aqui, que é construída a partir das percepções, mas essa ideia da própria salvação, né, que também eu não sei se cabe dentro do Espiritismo a salvação, embora foi colocado por Kardec lá no Evangelho, fora da Kardec não há salvação, mas não sei se o conceito de salvação ele cabe dentro do Espiritismo, se é uma doutrina progressista, então você evolui, você não salva. Assim, só para a gente entender, e a questão do sagrado que está aqui, e a troca, né? Porque ele não coloca isso aqui no capítulo, mas na prática a gente vê essa troca. Então lá, no Pachamama aqui, a gente tem a oferenda, né? Como uma troca. Então, eu entrego alguma coisa em troca da minha proteção, do acolhimento. E a gente troca isso pela ação, pela prece, né? Ó Deus, eu vou me comportar, então eu quero isso, eu vou para o nosso lar, eu vou aquilo. Então, a gente acaba não tendo a oferenda física, né? Mas eu troco também da mesma forma. Então, o comportamento tem uma similaridade aí. Ok. Ok, pessoal, então, visto isso, vamos passar para a próxima atividade, que eu acho que ela vai nos ajudar a ampliar a nossa compreensão dessas possíveis questões relacionadas ao capítulo 1º. Eu tinha indicado para vocês um artigo, né? Não é nem um artigo, é um pequeno estudo muito breve comentando a questão a questão número 1. Eu vou contar para vocês a história disso antes de entrar no assunto. Isso foi acidental, tá? Não foi intencional, eu não tinha essa informação, ninguém me falou nada disso, eu não conhecia nada disso até então. Como eu estava fazendo a comparação da primeira com a segunda edição, né? Então, fui pegando questão por questão e fazendo a análise do que mudou, né? E eu confesso para vocês que quando eu fiz a primeira comparação, eu nem percebi isso, eu nem percebi, tá? Isso foi depois que eu não me lembro em que circunstância, eu tive que voltar atrás nesse trabalho e fui voltando a conferir algumas coisas que eu tinha anotado, né? E aí, nessa conferência aconteceu uma coisa muito interessante. Eu peguei na primeira edição, que está desse jeitinho, eu peguei aqui para vocês, do original francês, que está na biblioteca da França, né? Então, eu até fiz questão de ir lá para ver isso, porque eu não tinha tentado para isso. Isso para mim era novidade, né? E fui lá e realmente está aí, olha, a questão número 1, né, que é Deus, e embaixo está dizendo aí que a definição está à direita, não é isso? Realmente está lá, né? O item 1 lá, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Está lá no texto kardeciano. Você vai na nota de rodapé e você descobre que na nota de rodapé consta lá que Kardec, ele mesmo afirma, né? Ele mesmo afirma que as explicações à direita, né, as explicações que aparecem no campo à direita, são explicações dele e que essas explicações são comentários elaborados por ele a partir do que ele entende que seja a opinião dos espíritos, não é isso? Né? Ele mantém, inclusive, essa mesma observação como nota de rodapé, só que aí já ele tira a parte da coluna direita, porque ele elimina essa coluna, né? E vai dizer que os comentários que ele faz às questões, né, são comentários feitos por ele a partir do que ele percebeu como entendimento dos espíritos. Aí eu venho, então, né, é inevitável essa questão, eu venho e comparo com a segunda edição. A segunda edição está, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeiro todas as coisas. Exatamente a mesma resposta, né? Só que, ao invés de ela aparecer como comentário dele, como está na primeira edição, ela aparece como resposta dos espíritos. Eu pergunto para vocês, eu não sei se para vocês, né, isso é interessante como é para mim, tá? Porque para mim isso é muito interessante. Porque eu estou vendo aqui um caso material, eu tenho um elemento material, que me diz que era um comentário de Kardec que foi incorporado na segunda edição como sendo uma resposta dada pelos espíritos. Concordam comigo nesse sentido? E tem outro detalhe interessante. Eu fui observando depois e fui, como resultado dessa comparação, eu já tinha identificado que várias outras questões, ou em várias outras questões, Kardec tem esse mesmo procedimento. Ele incorpora comentários dele à resposta
que originalmente ele apresentou como sendo dada pelos espíritos. Isso aí me levou a me perguntar se eu não estava diante de um trabalho muito mais autoral, que tem elaboração do próprio Allan Kardec. Ele mesmo diz lá no livro dos Médiuns, né, que a gente pode mexer nas mensagens que os espíritos nos dão, né, para melhorar a apresentação, para corrigir eventuais erros, que a gente pode fazer isso à vontade, que a gente deve fazer isso, né? Ele, no livro dos Médiuns, ele é muito explícito nesse sentido. Então, tudo me leva a crer que nós estamos aqui diante de um esforço autoral do próprio Allan Kardec, de tornar a coisa mais compreensível, né? E aí, o outro ponto que eu acho interessante é que eu fui, então, pesquisar, né? Eu fui pesquisar, falei assim, peraí, deixa eu buscar, então, essa resposta de Allan Kardec, porque eu também estava fazendo uma pesquisa no sentido de identificar quais os pensadores que haviam influenciado na produção, vamos dizer assim, do conjunto do pensamento, né, que Kardec apresenta para a gente. Tá? Eu já tinha alguma percepção de alguns outros pontos que ele é bastante cartesiano, e eu me lembrei que na meditação de René Descartes tinha aquela questão do espírito da verdade, né? René Descartes também se dizia orientado pelo espírito da verdade, e fui procurar em René Descartes. E vi que René Descartes também trabalha essa perspectiva, Deus como inteligência suprema. E ele trabalha assim, em dois momentos diferentes, né? E causa a primeira de todas as coisas. E falei, olha, isso aqui já era da filosofia, então, era algo que se pensasse, né? E eu fui pesquisar, então, na Suma Teológica de Tomás de Aquino, aquele calhamaço horroroso. Eu estava brincando com o Diego, acho que Tomás de Aquino não tinha o que fazer, ficava preso naquele mosteiro lá o tempo todo, e ficou só escrevendo, escreveu aquela coisa horrorosa de 4.800 páginas, né? Ainda bem que existe PDF. Com o PDF você vai e pesquisa e você cai nas partes onde pelo menos tem a palavra que você procura. E eu verifiquei que o Tomás de Aquino também tinha esse entendimento. Em dois pontos diferentes ele traz isso. Ele vai fazer análise da causa das causas, a causa primeira, e vai fazer análise da inteligência, que seria a inteligência máxima do universo. E é dele, originalmente, lá, né, no século XIV, XV, né, século XV, né, Tomás de Aquino, acho que é isso, né, e que vai, então, pesquisei para nós, Cosme, né, e que ele vai, então, trazer esse enunciado, Deus como inteligência suprema, né, inteligência máxima, e causa primeira de todas as coisas, né. Então, eu estou vendo que Kardec, na verdade, quando ele fala desse comentário, ele está fazendo uma síntese da estrutura de pensamento a respeito de Deus da tradição filosófica do Ocidente. E essa síntese ela é brilhante. Eu digo assim, olha, eu acho que foi o ponto mais brilhante da elaboração kardeciana essa resposta à questão número 1. Mas que nós somos constrangidos a aceitar, né? Eu pelo menos me sinto constrangida a aceitar que ela não é uma resposta dada pelos espíritos como eu próprio pensava. Porque está ali, material no livro dos Espíritos. Não é uma coisa assim, de alguém disse, de alguém supôs. É material, a informação está lá. É só você pegar a primeira edição e a segunda, ele mesmo, Allan Kardec, está dizendo que aquilo é um comentário dele. E na segunda edição, por alguma razão, ele incorporou isso como resposta e não fez nenhuma observação a respeito nas notas de rodapé. Pode ter sido por algum equívoco, eu acho mais plausível a ideia de equívoco, como pode também ter sido porque ele falou assim, olha, na verdade isso aqui também é pertinente, né, como resposta dos espíritos. E a gente vai entender que ele, apesar de essa resposta, ela está presente na questão número 1, ao longo de todo o livro dos Espíritos e ao longo de toda a produção literária dele, ele vai, de certo modo, voltar à ideia do Deus antropomórfico, talvez até por dificuldade, né? Até por dificuldade de se expressar a partir dessa visão de um Deus não antropomórfico, que não tem nada a ver com a nossa cultura, né? A nossa cultura é de um Deus antropomórfico. Então, eu achei isso interessante e achei importante a gente trazer isso para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Eu tinha pedido ao Diego que trouxesse para nós uma análise do restante do capítulo a partir das origens filosóficas do restante do capítulo, né? O Diego tem um estudo muito bom a respeito disso e é uma pena que ele não tenha podido estar conosco, porque ele teve problema no trabalho hoje. Ele não tinha chegado em casa até há pouco, tá? Ele não tinha chegado em casa.
Então, ainda que ele tenha chegado agora, ele deve estar correndo com obrigações de casa, ele é pai, ele é marido, ele tem muitas responsabilidades e ele não chegou em tempo de trazer para nós. Então, primeiro eu quero abrir para uma discussão a respeito disso e depois eu vou tentar substituir o Diego, que eu estou longe da condição, da competência dele nesse assunto, tá? Ele tem um estudo em cima disso que eu não tenho, né? Mas a gente conversa um pouquinho, que eu acho que não vai haver também problema de a gente ser um pouco mais superficial do que o Diego, com certeza, traria para nós, né? Então, eu quero primeiro ver se vocês têm alguma questão a levantar antes de passar para o próximo assunto. Dessa parte do Livro dos Eu Espíritos, gostaria fique à vontade. Pois não, eu Araci, por gostaria favor. de mencionar em relação ao que você falou de René Descartes, né? E nessas meditações, no 24, ele traz exatamente os atributos que está no Livro dos Espíritos, ele traz aqui nessa meditação. Uhum. Se você quiser, eu até leio aqui como é que ele traz. Pode ler para nós, Araci, vai ser ótimo. Então, é o número 24, da terceira, né, meditação. Ele fala assim: e assim a ideia de Deus permanece a única em que se deve considerar se há algo que não poderia prover de mim. Entendo pelo nome de Deus certa substância infinita, independente, eterna, imutável, sumamente inteligente e sumamente poderosa, e pela qual eu mesmo fui criado e tudo mais existente, se existe alguma outra coisa. Todas as coisas são tais que, quanto mais cuidadosamente lhe presto atenção, tanto menos parece que elas possam provir somente de mim. Por isso, do que foi dito, e deve-se concluir que Deus existe necessariamente. Interessante, né? E se a gente voltar também, o Araci, se a gente voltar na Suma Teológica, nós vamos ver que também Tomás de Aquino, bem antes de René Descartes, já havia feito um estudo do que deveriam ter sido do que deveriam ser os atributos da divindade, né? Então é muito interessante a gente perceber que, na verdade, Kardec está, vamos dizer assim, dialogando com uma tradição filosófica que já existia antes dele, né? Ele está dialogando com a tradição filosófica da qual ele mesmo fazia parte. Ele está repercutindo o pensamento de filósofos nessa tradição que vinha desde a Grécia Antiga. Sobretudo com a teologia católica estabelecida a partir de Santo Agostinho, e depois com Tomás de Aquino, e depois com todo um conjunto de pensadores. Eu acho que a gente compreender isso é muito, vamos dizer assim, eu gosto da palavra libertador, tá? Vocês me perdoem se a palavra causar estranhamento para alguém, mas eu acho libertador porque nos afasta de uma perspectiva sacralizadora da obra de Allan Kardec e nos afasta da possibilidade de a gente incorrer em qualquer tipo de fanatismo religioso, porque a gente percebe que não essa a leitura que, pelo menos, Kardec está propondo para a sua própria obra, né? Então, gostei que você trouxesse isso para nós, Araci, porque fica material, né? Essa vinculação que seria algo que o Diego traria para nós. Mais alguém tem algum comentário a fazer, gente, para a gente dar seguimento? Elias, Sim. eu queria tirar na verdade, eu ouvi a sua opinião, tirar uma dúvida do grupo, porque fazendo o meu trabalho, o budismo, ele é muito enfático no sentido de que é irrelevante a gente pensar na causa primeira, uma vez que nós somos seres eternos e que, na prática, você buscar a origem do universo não muda nada no seu destino. Então, eu queria submeter você a esse pensamento. Para ser sincera, eu sou muito pragmática e eu achei um fundamento nisso. Eu acho que pode ser que, às vezes, a gente se perca demais em pequenas discussões e a gente não avance exatamente naqueles pontos que continuam ainda sem aprofundamento dentro do espiritismo, né? Essa questão do budismo me despertou para esse ponto e eu gostaria de saber o que você pensa a respeito. Eu queria trazer aqui o comentário que a Iracilda fez. Eu acho até que era bom se ela pudesse dizer para nós o que a levou a fazer esse comentário, né? Ela colocou aqui, olha, por que essas questões nos constrangem tanto?
né? Eu achei a pergunta muito sutil e muito pertinente. Por que que algumas pessoas se constrangem tanto diante dessas questões que são tão, a meu ver também, concordo com você, secundárias? E aí eu queria até agregar, eu não quero responder o que você disse, Márcia, mas eu quero agregar mais uma ponderação. Para a maioria das tradições, tanto chinesas quanto indianas, tá? Sobretudo a chinesa, a indiana não, porque ela tem aquela ideia dos deuses, né? Eles têm lá milhões de deuses, cada família constrói e elabora a sua divindade a seu bel prazer, e eles têm até uma maneira de dizer assim: se você, caso você não acredite em nenhum Deus, não se preocupe, porque nós temos muitos deuses e há sempre um velando por você. Eu acho isso assim de uma beleza muito interessante, né? Mas, por exemplo, quando você vai para a tradição chinesa, você vai ver que para eles nem a figura de Deus existe. Nem a figura de divindade, no sentido que nós atribuímos, existe. Para eles, o tal não tem o significado de divindade. O tal tem um significado de harmonia, de equilíbrio da natureza, né? Até talvez dê para a gente entender alguma transcendência, porque é outra cultura. Às vezes nem a palavra transcendência faz sentido para eles, né? Mas tem uma ideia de algo acima do óbvio para nós aqui, do material que a gente vê, né? Então, daí vem ideias como, por exemplo, a ideia de uma energia, o Qi, né? O Qi, que é uma espécie de energia que anima todas as coisas, né? Que a gente talvez possa corresponder com o princípio vital do Aristóteles, que a ideia de princípio vital está lá no Aristóteles, no De Anima, né? Então, assim, tem esses elementos para a gente também estar pensando. E aí, eu acho que seria até bom que a Iracilda dissesse o que ela pensou quando ela pôs essa pergunta aqui, porque eu acho que ela vai responder melhor a você do que eu, viu, Márcia? Mas eu fiz essa pergunta perguntando para mim mesma, né? Eu fiquei pensando, gente, quando eu comecei a ter contato com essas ideias, né, com essa nova abordagem, isso mexeu muito com a minha cabeça, né? Então, eu acho que todos nós passamos por isso aqui, porque esse grupo aqui é um grupo privilegiado, nós estamos tendo a oportunidade de abrir, né? Então, não é todo lugar que você pode fazer esses questionamentos. E aí, por isso que aí eu fiquei pensando, mas por que a gente se sente tão constrangido? Era para ser natural, mas eu acho que tem, assim, outros elementos que às vezes a gente foi durante anos ouvindo, repetindo, sem analisar, né? Peraí, como é que é isso para outras crenças, né? Eu acho que a gente se fechou tanto na nossa crença judaico-cristã, né? No nosso mundinho ocidental, que a gente ficou tão fechado que a gente não abriu, né? Eu acho que hoje aqui esse exercício maravilhoso que vocês fizeram, trazendo para nós um pouco de tanta sabedoria diversa, eu acho que ele mostra para a gente, olha, nosso mundo é tão diverso, né, que nós, espíritas, somos uma porcentagem tão pequenininha, né? A ideia nossa, por algum tempo, pelo menos para mim, na minha cabeça, era tão fechada, tão certinha, que quando começou, principalmente, eu tive contato com as ideias do Elise e começamos a questionar certas coisas, é como se tirasse um chão do meu pé, porque a gente tem essa necessidade das coisas muito metódicas, muito certas, muito fechadinhas, né? Eu não vou responder nada, eu só trouxe a questão, vocês respondem. Até parece que a Iracilda não era casada comigo antes, né? Casou agora, quando a gente começou a estudar. Então, não é verdade, não, gente. Ela é casada comigo tem 40 anos, viu? Então, assim, o que acontece é que quando essas discussões, a gente teve ambiente para fazer essas discussões, e a gente fundou a EFES em 2017 exatamente para ter um espaço, sabe, para esse tipo de reflexão sem nenhum tipo de constrangimento. Na associação, a gente tem esse espaço, sabe? Então, lá a gente tinha Diego Alberto, Diego Moraes, Luiz Signates, Ângela e mais um monte de gente que se permitia fazer essa discussão. Tudo isso vai ser maturado a partir de 2017, tá? Então, eu mesmo confesso para vocês, para mim, se para muita gente que vê, né, tem gente que fala assim, Elias, você não acha que você, com essas questões, você está tirando o chão, tá, das pessoas? Eu falo assim, olha, eu acho, eu tenho certeza. Então, quando a gente começou a discutir abertamente, eu confesso para vocês que foi como se tirasse
o chão debaixo dos meus pés. Falei, mas peraí, né? Eu estou estudando isso tem 50 e tantos anos, e agora eu estou descobrindo que não é bem como eu pensava, né? Porque aquele ambiente aberto de diálogo, ele possibilita essas desconstruções, né? Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é se permitir também, sabe, fazer essa desconstrução e ver que não tem nada de sagrado e descobrirmos o pensamento de Allan Kardec, que é o que mais me fascina, sabe? Porque a gente vai percebendo o quanto Kardec não tinha nenhuma pretensão nesse sentido, né? Nenhuma mesmo. Isso tudo foi invenção nossa. Eu quero dizer a vocês que a Márcia postou nos comentários aqui no chat, ela colocou o finalzinho, tá? Da contribuição dela, a Márcia não, a Marjorie, tá? Ela colocou o finalzinho da contribuição dela, que a internet caiu e ela não teve como terminar. Eu vou voltar, vou abrir a palavra para a Lúcia e para a Maria de Lourdes, vou deixar ela voltar e a gente encerra a partir da fala dela, que eu quero entrar na questão das provas da existência de Deus, que é um tópico que eu acho também muito importante no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, tá bom? Lúcia com a palavra, depois Maria de Lourdes. Oi, boa noite a todos, né? Então, me ocorreu agora uma situação assim que pode constranger mais, hein, Araci? É, do jeito que você colocou, né, do pensamento de São Tomás e de Descartes, né, dá a impressão que não foi nenhuma pergunta, não foi nenhuma resposta do espírito. Esse primeiro capítulo sobre Deus foi uma construção do Kardec. Ele, com o conhecimento, né, de Tomás de Aquino e Descartes, ele escreveu, porque o conceito é exatamente, inclusive, eu não conheço, né, não conhecia Tomás de Aquino alguma coisa, mas muito superficial. E essa questão eu não me lembro o nome da pessoa que leu, né? Exatamente o que está escrito ali em Descartes é exatamente o que o Kardec escreveu. Então, a questão é o que de fato é construção do Kardec e o que de fato é uma resposta, é uma codificação. Essa é a minha questão. Acho que eu botei fogo aí nessa história. Bom, gente, se eu já estava trazendo problemas, agora vocês têm problema muito maior com a Lúcia, viu? Ok, Lúcia, abaixa a mãozinha aí, por favor, passo para a Maria de Lourdes. E aí eu vou pedir a Marjorie para trazer o raciocínio dela, e em seguida passa para o Paulo Henrique também. Maria de Lourdes, com você. Então, eu estava pensando, eu assisti um vídeo que postaram no nosso grupo sobre um programa, matéria de capa que passa na Cultura, sobre reencarnação. E lá eles falam que a Allan Kardec codificou o Espiritismo e que essa codificação foi por influência dos espíritos superiores, certo? Então, aí, no caso, eu ficaria meio constrangida de repente, divulgar ao mundo que isso não é verdade, né? Assim, agora, eu fico pensando também, será que, como são espíritos que já tinham desencarnado, quando Allan Kardec escreveu sobre o espiritismo, será que isso não pode ser, como ele falou, em espíritos superiores? Será que isso não veio desses espíritos? Boa pergunta para a gente pensar. Cadê a Marjorie para trazer o finalzinho da apresentação dela e a gente ter o fechamento que ela não pôde fazer na hora que estava correndo o tempo, que a internet caiu? Marjorie, você está nos ouvindo? Estou. Então vai lá, Marjorie. A minha colocação principal é que as religiões de matriz africana, embora espiritualistas, têm esse problema com a comunicação com os mortos. Somente um orixá lida com os mortos e de uma maneira muito diferente do que seria esse trato que o espiritismo kardecista faz, né, de ajuda, de comunicação, enfim, de recolocação da posição dos espíritos no mundo, né? Embora também seja uma religião espiritualizada, ela é muito materialista no sentido de que as soluções são materialistas. Então, há uma dificuldade, sim, de trocar oferendas, ebós, sacrifícios
por água fluidificada, passes e o esforço para mudar os padrões mentais e morais. E quanto à ideia de Por Deus, Marjorie? A ideia deles de Deus é que é quem? É algo próximo deles, entendeu? Muito próximo deles. Não está distante como nas tradições cristã, judaica e até muçulmana. Ele não está distante, ele está próximo. Você pode, de repente, conversar e ter um diálogo com Deus. Então, tem essa diferença. A mesma coisa com os orixás, né? Porque é uma visão minha, né? A gente não conversa com espíritos de luz, a gente já conversa com o anjo da guarda e pode ter alguns médiuns que têm uns contatos maiores com espíritos de luz, né? Então, a grande dificuldade que eu acho de uma pessoa que seja oriunda, né, de uma religião de matriz africana se adaptar ao que é o espiritismo kardecista é isso. E tem a questão também da incorporação consciente e inconsciente, né? A incorporação de orixás, né? Geralmente é inconsciente, tanto que, conversando com algumas pessoas, eu sugeri que lessem o livro dos médiuns para entender os mecanismos, né, da incorporação. E outra coisa que é bom, por um lado, para a gente, né, que a gente tem fácil acesso ao conhecimento da religião, a gente lê muito, e a gente pode ter múltiplas interpretações. E, como eu disse, a autoridade é muito centralizada nos terreiros. Então, quem passa o conhecimento, quem é responsável por dar a última palavra é o Elorixá, o Babalorixá, que seja o líder do terreiro. Ok. Muito obrigado, Marjorie, por ter podido complementar. Que bom, né? Eu acho que tudo isso vem contribuir. E eu acho interessante do que a Marjorie trouxe para nós a visão também de que a crença é politeísta, né? Ela não é monoteísta. Então, esse é um ponto muito importante. Paulo Henrique, com a palavra. Oi, gente, boa noite. Primeiro, me desculpa ter chegado meia hora atrasado. Eu estava tentando a bicorporeidade para estar no TED e aqui, mas não deu. Depois eu quero, como fiz hoje, e fazer aqui talvez mais abertamente de público, o meu agradecimento ao Elias. Eu tenho sido muito contemplado, no sentido de convidado, Elias, a pensar muito. Isso é muito legal. Eu te agradeço muito. E aí eu estendo aqui o agradecimento também a Iracilda, porque eu tenho certeza que, como sua esposa há 40 anos, ela tem muito a contribuir nesse processo, né? Então, muito obrigado mesmo, né? E eu achei, assim, para tentar fazer uma contribuição, retomar a fala da Maria de Lourdes. Eu poderia tomar a de todo mundo, acho muito instigante tudo, né? Tudo mesmo, e eu vou até tentar fazer isso, escrevendo, né? Mas a Maria de Lourdes faz uma questão que me remeteu ao Chico, no famoso Pinga Fogo. Tem um momento lá que ele é instigado, quase que, eu acho que a palavra é essa, né? Mas por um filósofo, que eu esqueci o nome dele agora, é um dos primeiros perguntadores, no primeiro Pinga Fogo. E aí ele vai elaborando a resposta, e a tese do perguntador, ele queria demonstrar que o Chico era muito mais um paranormal do que um médium. Dentre muitas respostas, o Chico responde para ele alguma coisa do tipo: olha, os espíritos pensaram como eles pensaram, se expressaram como se expressaram, enfim, eu vou retomar isso depois. E tem uma outra intervenção do Chico também que é muito interessante. Ele devolve a pergunta para o perguntador e fala assim: não seriam esses grandes pensadores também médiums? Vocês vão se lembrar, e se não se lembram, eu recomendo. Porque nós temos que pensar que o Chico estava ali, a princípio, sob a influência ou influxo do pensamento de Emmanuel. Então, há alguma coisa ali de Emmanuel e de Chico no sentido de levantar a hipótese, também aqui no sentido que a Maria de Lourdes coloca, né? Será que estas respostas que nós, e o Eli, né, muito sistematicamente, no bom sentido, propõe, no que eu chamei de uma socioepistemologia, hoje mais cedo, né? Não seria estas respostas, ao invés de uma compilação, que já seria muito meritório, né, por parte de Kardec, da tradição filosófica ocidental,
Ora, não seria, por parte dos espíritos, uma retomada disso, que efetivamente são saberes universais. Então, nós poderíamos cogitar, por exemplo, né, que o questionamento sobre os atributos da divindade, que estão lá sistematizados por Kardec, né, e aí eu volto num termo que a Maria de Lourdes também nos chamou a atenção, a questão o que é Kardec? É um codificador ou é um sistematizador? Porque, veja, a rigor, a doutrina não é um código. A doutrina não é um código. Ela vem como representação do espírito de verdade. Aí eu queria, né, pensar até outra coisa, como Elias nos instigou. O espírito de verdade lá em Descartes é uma alma imensa, né, uma alma ocidental. Descartes está dizendo que é o espírito de verdade, a ânsia pelo conhecimento, a filosofia, né? Na doutrina espírita, ou no movimento, o espírito de verdade tem essa cogitação se ele é uma pessoa, o que me parece meio estranho. O espírito de verdade na doutrina espírita é essa mesma ânsia de conhecimento. Mas, enfim, isso é outra questão. O que eu queria trazer para a gente, como forma de contribuição, talvez mais para mim do que para vocês, né? Assim, eu entendo a doutrina espírita também no seu caráter revelador. À medida que ela, sem misticismo e sem o aspecto religioso, à medida que ela faz uma compilação, e aí também penso essa tese, essa proposição do Elias, né, do esforço autoral, eu não tenho nenhuma dúvida de que o produto doutrina espírita, a doutrina espírita, tem o contributo do esforço autoral de Kardec, sem nenhuma dúvida. A questão é como é que se dá esse esforço autoral, em que termo esse esforço autoral é uma parceria de Kardec. Veja, eu vou colocar uma problemática mística, talvez, né? Eu já fui chamado de teólogo místico da doutrina espírita, e às vezes o pessoal me chama de estudioso também. Mas vejam, há um esforço de Kardec, um esforço autoral de Kardec, como há um esforço dos espíritos em falar por Kardec, permitir uma sistematização dele, não é? No sentido de que Kardec é da pleiade do espírito de verdade. A diferença é que ele estava encarnado. Os demais espíritos da pleiade do espírito de verdade estavam desencarnados. Dentre eles, nós sabemos que alguns são famosos na história da filosofia ocidental, estão lá assinando mensagens, não? E há outros que estão ocultos. Bem, e isso é uma reflexão que eu fiz a partir de um dos pontos que vocês instigaram, porque vocês falaram muita coisa, né? E isso é muito bom. Mas, enfim, seria isso por enquanto. Para pensar, né, Paulo? Ok, Marjorie, e a gente encerra com a Clê, porque o nosso horário não vai dar para ir além disso. Ixi, tem a Anne Marie também. Então, vocês três falam e a gente encerra em seguida, tá bom? Para a gente não avançar no horário em respeito a todo mundo. Marjorie, com a palavra. Tem a Vera também. Uai, a Vera não apareceu aqui para mim, não, Vera. Tá bom, então, Vera, por favor. Então, eu até estou muito incomodada nessa questão ética, porque quando aparece a autoria de uma pessoa que traz para o outro uma informação, como é o caso de Kardec, a partir de que ele tenha usado autores conhecidos filosoficamente na Europa, não só Descartes, porque Anselmo da Hosta fala antes de Descartes, por volta de 1030, sobre o Deus e sua grandiosidade, que não tinha nada maior do que Deus. Ainda teve que usar a lembrança, porque precisava decorar para o mosteiro aprender, porque destruíam os livros. Mas isso é esclarecimento de que esse conhecimento a respeito de Deus e sua grandeza vem antes de Santo Tomás, não é? Bom, se depois se descobre que o Kardec usou esses conhecimentos, como deixar de enunciar? Como é que nós temos coragem ética de esquecer e dizer, ó, eu pego o teu livro, nós temos o nosso grupo, estuda o seu livro. É o seu livro, não é o meu, é o seu. Como é que nós hesitamos? O nosso conforto pessoal é mais do que a nossa moral, a nossa
conduta ética. Outra coisa, esse espírito de verdade de Descartes não é o espírito de verdade do Kardec, porque era um espírito de verdade cristão, era a Santíssima Trindade. Outra coisa que a gente fica por aqui. O espírita quer ser dono do mundo? Que é isso, gente? Ser dono do mundo é ter humildade de aceitar o outro. Como falou essa menina aí que falou das religiões africanas, todos eles, ninguém estava querendo dizer que Kardec era a suma perfeita. Quem disse que Kardec é da Pleiade de espírito de verdade? Onde está isso? Desculpa, Paulo, eu te Ó, nós vamos preparar um ringue para você, Vera, e discutir isso com o Paulo. Mas é interessante, as provocações são muito boas, né? E vamos caminhando. A Marjorie com a palavra, depois a Clê e a Ana Mari, por favor, nessa ordem. Marjorie com a palavra. Bom, é muito curtinho, mas eu acho que talvez Kardec fosse o grande médium. Ele também pegava as informações como médium. Não dizem que todos somos médiums? Ele, que estava nesse papel fundamental, não era codificador, ele era médium. Ele também ouvia as influências dos espíritos, todos que estavam juntos, e interviu, talvez, por isso. É uma coisa difícil da gente... Quem vai dizer isso para a gente? Quem é que vai passar essa informação para a gente, confirmar? Mas a impressão que eu estava pensando ao longo da semana é isso. Ele é um médium. Ok. Clê? Deu certo. Não, só que eu gostaria de comentar, a Vera já até comentou bastante coisa a respeito, é que eu sou nova no Espiritismo, e o que sempre me incomodou desde o início do estudo do Livro dos Espíritos é justamente essa questão de trazerem os filósofos como os precursores do Espiritismo. Isso sempre me incomodou muito, sem conhecer o Espiritismo. Então, assim, falei, mas é muito fácil, né, você dizer, o Descartes, por exemplo, né, que fala que ele sonhava e quem trouxe a teoria dele foi o Espírito da Verdade. E Kardec usa essa mesma frase lá na codificação dele. Então, é uma coisa que me incomodou muito. Por isso que, para mim, quando eu li o seu livro, para mim não foi um choque muito grande, porque eu já questionava muito em relação a isso. Era só esse comentário que eu queria fazer. Obrigada, Elias. Ok. Próxima é a Ana Mari. A comprovação que era ele que escrevia está naquele episódio, todo mundo lembra. Ele estava escrevendo lá uma obra e ele teve que parar na noite porque começou a bater na parede, ele não tinha sossego, ele parou. Então, o que é? Aí, no dia seguinte, ficou sabendo que os espíritos estavam acompanhando o trabalho dele, não é? E então, ele fez com a concordância dos espíritos, sob a supervisão, mas o trabalho era dele. Eu penso assim, desculpa de quem não pensar, é isso aí. Obrigada, um abraço. Ok, gente, olha aí que coisa boa, né? Que bom, chegamos aí no final do nosso encontro, temos 2 minutos, eu vou aproveitar esses 2 minutos para pincelar 3 pontos que eu acho importantes dentro de tudo isso que a gente conversou, e que, quer dizer, tem muitos que eu achei maravilhosos, eu acho que vocês me ampliaram a visão hoje, né? E eu quero pincelar 3 pontos que eu acho que são pontos para a gente estar pensando, né? O espírito da verdade do René Descartes era o espírito da verdade. O Paulo colocou bem, né? Não tinha nada a ver com um personagem, tá? Com um personagem, com um espírito fora do corpo, não tinha nada a ver com isso. Era o espírito da verdade. Era uma transcendência, talvez até no sentido platônico, de uma verdade que existia transcendente a tudo, e que o espírito dessa verdade falou com René Descartes em sonho e disse para ele, vai e escreve essas coisas que você está concluindo, porque elas são muito importantes para o mundo, né? Então, é bem nesse sentido do espírito da verdade e não de um personagem. Então, assim, é uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer se a gente está estudando espiritismo, sabe? Quando Kardec fala de espírito da verdade, seria algo tão diferente do que René Descartes teria pensado? Ou ele estaria usando essa mesma referência, esse mesmo elemento do imaginário,
Eu acho que o conceito de imaginário é bom para a gente pensar essas questões, sabe? Não poderia Kardec estar usando o mesmo elemento que Descartes usou? Por que a gente tem que achar que seria um espírito, um personagem, um ente, tá? Porque ele aparece depois na comunicação mediúnica, mas a gente sabe que comunicação mediúnica, Emmanuel, por exemplo, Emmanuel nunca existiu. Eu sinto muito dizer para vocês que André Luiz também não. Esses personagens que se manifestam como espíritos para nós, eles estão usando nomes que não eram os nomes deles também na vida. Alguns usam os nomes que tinham na vida. Então é bom a gente também abrir um pouquinho o campo de possibilidades para a gente refletir sobre essas questões, para a gente não se engessar numa explicação mística que nos foi passada pela tradição espírita, e que eu acho que é bom se a gente tiver condições de refletir sobre ela. O outro ponto que eu queria tocar é na questão das provas da existência de Deus. Para a maioria das tradições espirituais do mundo, não faz o menor sentido falar em prova da existência de Deus, tá? Não faz. Isso é uma coisa do cientificismo europeu, em particular do positivismo do século XIX. Hoje, inclusive, há no meio da ciência da religião, há no meio da filosofia, há até cientistas que não têm nada a ver com religião e que às vezes filosofam e entendem perfeitamente que Deus não é questão da ciência. Deus não é questão da ciência. Deus não tem que se provar a existência de Deus. Isso é questão de fé. Né? Então, também acho que é uma questão interessante, sabe, do que o capítulo 1 nos traz, para a gente entender que quando Kardec está fazendo uma tentativa de provar a existência de Deus numa perspectiva filosófica, ele está sendo fiel à tradição ocidental da qual ele fazia parte. Tá? Ele está sendo fiel ao espírito do iluminismo, ele está sendo fiel ao espírito do positivismo da sua época. Né? Da sua época. Então, é bom a gente perceber isso também, sabe? Porque senão a gente vai colocar agora uma transcendência nessa ideia que talvez não seja nem a pretensão de Kardec. Eu gosto de pensar, se Kardec tivesse aqui hoje, né, se ele tivesse sobrevivido, digamos que ele tivesse aqui agora completando aí 220 anos de idade, tá? 220 anos de idade, assim, velhinho, mais lúcido, perfeito, no total controle das suas faculdades mentais, o que ele estaria discutindo, o que ele estaria modificando? Sabe, com certeza ele teria mudado coisa demais na própria obra dele. Sabe, a gente não precisa ter medo de fazer esse movimento que ele adoraria ter feito ele mesmo, sabe? Adoraria ele fazer por ele mesmo. E que talvez ele agora, onde estiver em espírito, fique olhando e falando assim, gente, faz aí para mim, pelo amor de Deus. Né? Talvez ele queira que a gente faça isso. Então a gente não precisa ter receio. E o terceiro e último ponto, quando a gente fica nessa preocupação toda que tenha que ter sido os espíritos mesmo, quando ele próprio, Kardec, afirma que muita coisa foi elaborada por ele mesmo, e a gente fica tentando colocar tudo como espiritual, sabe? Quando a gente vê lá no Obras Póstumas tem um texto magnífico dele, quando ele diz assim, olha, todo esse conhecimento que o Espiritismo traz não é nenhuma novidade. Isso já integra a tradição espiritualista, que vem não só agora da tradição ocidental, como inclusive dos antigos celtas. Ele tem vários artigos sobre a sabedoria celta. Né? Ele vai mostrar como que o espiritismo estava presente na tradição chinesa, tá? Nas tradições orientais. Então, para Kardec, não havia novidade nenhuma no que o próprio espiritismo estava trazendo, porque ele era de todos os tempos, ele usa essa expressão. O espiritismo é de todos os tempos e de todos os povos. Então, acho que é interessante a gente também ficar assim tranquilo com relação a essas possibilidades que o próprio Kardec nos apresenta, sabe? E não termos receio hoje de fazer essa pergunta que quem foi que trouxe para nós, que eu achei fantástico, né? Foi a Animari, né? E essa pergunta maravilhosa que a Animari fez, que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Muito obrigado, Ana Maria. Né? Será que realmente grande parte do que nós estamos atribuindo a Kardec aos espíritos, não foi o próprio Kardec quem escreveu? Porque ele não tinha essa preocupação. Ele não tinha. O método de perguntas e respostas, ele é muito mais um recurso didático usado por Kardec para trazer a discussão, como Platão também o fez, muito bem, por sinal. Né? Então, eu não vejo por que a gente não poderia admitir que Kardec também tenha feito esse movimento. E muito daquilo ali sejam respostas dos espíritos, e muito seja comentário dele próprio. São questões para a gente pensar. Nós temos uma semana para pensar, e na próxima semana a gente vai estar retornando
para essas discussões já no próximo capítulo, tentando entrar um pouquinho agora no estudo que Kardec vai fazer, portanto, da questão, deixa eu pegar aqui o próximo capítulo, tchan, 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 né? Como é que está o enunciado? Dos elementos gerais do universo. E nós vamos ver essa questão do espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal, e, salvo engano, eu devia ter olhado no programa e não olhei, tá? Mas me parece aqui, olha, deixa eu até ver aqui, que eu acho que vai incorporar 2 capítulos nesse próximo estudo, tá? Porque a gente vai ver alguns tópicos. Ah, não, o outro está lá na frente. É isso mesmo, tá? Então, nós vamos ver aí espírito, matéria, princípio vital, fenômeno da vida, e vamos pegar um pouquinho a ajuda da antropologia para a gente comparar também com as histórias da criação que existem por aí no mundo. E já que a gente fala de universalismo, que tal conhecer as outras tradições, ao invés de tentar partir do pressuposto de que a nossa é superior a deles, vamos pensar que nós somos todos iguais e que a gente pode conhecer as outras para a gente aprender um pouco com eles também e, quem sabe, fazer uma grande soma, uma grande salada, que aí sim pode ser universal. Mas não a gente impondo a nossa sobre quem quer que seja, né? Gente, muito obrigado a todos vocês. Terminamos por aqui. Nos encontramos sexta-feira. Um grande abraço para todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E vamos juntos. Querem se despedir? A palavra está aberta para todo mundo ao mesmo tempo, para a gente se despedir. Até mais, pessoal. Então, boa semana a todos. Gente. Boa noite. Boa fim de semana. Tchau, Tudo. tchau. Muito Boa bom. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.